Ô, Tati, e esse teu... Todo esse teu conteúdo, vem que você está com livro e tudo mais, isso é por algo profissional ou ministerial? Isso, na verdade, começou com a minha própria vida, né? Assim, a minha necessidade de aprender mais sobre maternidade. E acabou que eu comecei a compartilhar. Na verdade, começou com o meu ministério com crianças, né? Sendo pastora de crianças, que foi antes mesmo de eu me tornar mãe. Vocês são pastores? Somos, Você meu e marido seu é pastor. E eu trabalho com as crianças, pastoreamos as crianças. E começou assim. Mas depois que eu me tornei mãe, aí eu comecei a me deparar com desafios assim, maiores, né? Você que foi aquela que entrou no Ministério Infantil porque estava precisando para olhar as crianças, ou você desde o início falou assim, não, eu tenho um chamado para isso, eu quero ensinar? Não foi desde o início, mas foi um dia que Deus me chamou mesmo por um propósito e eu percebi que elas precisavam ser pastoreadas mesmo. Sim. Além, às vezes a gente vê nas igrejas as crianças sendo distraídas e pronto, Sim. né? Mas eu entendi que elas precisavam ser pastoreadas. Junto com meu marido, eu entendi que eu precisava fazer algo a mais, né, por elas. Então, a gente trabalha com as crianças dessa maneira. Tem o culto, o Domingo Kids, onde a gente está ali no domingo realmente levando elas a cultuarem ao Senhor. E eu comecei assim. Só que depois que eu me tornei mãe, aí a gente entra em outro nível, né? E eu comecei a estudar sobre educação de filhos, sobre disciplina. Por uma demanda sua mesmo. Na verdade, tem uma história também aí, né? Pode contar. Posso começar contando? Pode. Na Sem verdade, pressa. nós estávamos nós fomos viajar e a gente estava lá na Flórida, em Tampa. E a gente estava hospedado na casa de um casal de amigo nosso. E a gente precisava ir para o culto de manhã e a gente foi para lá. E a Giovana, minha filha, tinha 2 anos, um pouquinho menos que 2 anos. E ela estava assim, totalmente fora da rotina, de casa, estranhando o lugar, cultura, enfim, né? O pessoal falando inglês, mas nós fomos para o culto. E foi o primeiro culto que ela ficou sozinha, sem a mamãe, no culto das crianças. Quando nós terminamos o culto, ela ela ficou ok, a professora veio trazer ela veio com um pacote de Doritos na mão, e era de manhã, assim, antes do almoço, no domingo. Não é exatamente o que eu quero que ela coma domingo de manhã. Não é a mais saudável. Não. Padrão americano, se fala. É mais ou menos isso. E só que quando ela veio no colo, assim, eu peguei ela no colo com o pacote de Doritos, eu com muita sabedoria, só que não, eu peguei o pacote na frente dela, virei pro meu marido e falei, Dan, suma com esse pacotinho aqui. E ela viu aquilo e ela entrou num estado, assim, de nervo, aquela birra, sabe? Quando criança... Vocês são pais? Só Só o Brunão. De pet, eu tenho um pug. Tem uma planta. Então, você sabe o que eu tô falando. Quando a criança entra naquele estado, Tem uma né? samambaia linda. Todo mundo já viu, né? Uma criança fazendo aquela birra. E eu não conseguia fazer ela se acalmar de jeito nenhum, assim. Ela começou a chorar. Eu fui lá fora com ela, ela se jogava no chão e ela batia a cabeça, ela chorava. O gatilho tinha sido o pacotinho de Doritos. E ela ficou ali e a gente começou a ficar muito sem saber o que fazer, assim. Eu e meu marido, a gente fazia tudo que a gente já tinha escutado, né? Tentava distrair, E ela ali naquela crise. Aí uma hora, né, nós somos pastores, uma hora o Daniel, meu marido, virou para mim e falou assim, eu vou expulsar. Falei, gente, Nossa! de jeito nenhum. Ele falou, não, Você acha porque que é só pode ser... chumirim? Só pode ser espiritual isso aqui, né? E eu, ai, meu Deus, não, tá amarrado, em nome de Jesus, ela é consagrada, né? Daí, só que ela continuava e falava, tá bom, então expulsa então, né? Vai, coloca a mão aí. Já que não tá resolvendo, deve ser capeta. Totalmente, assim, despreparado, me senti totalmente despreparada, assim, insegura, não sabia o que fazer. Enfim, expulsamos, não adiantou nada, claro, ela continuou fazendo birra. Aí depois de 1 hora, sem brincadeira, assim, mais de 1 hora, ela foi se acalmando e tal. Quando eu entrei no primeiro lugar que tinha Wi-Fi, eu liguei meu celular, liguei a internet, comecei a pesquisar o que fazer quando a criança tem um ataque de birra. Educação de filhos, disciplina de filhos. E comecei a estudar. Já começou o estudo. E fui e comprei, naquele dia, 6 livros sobre educação de filhos. Mas ela acalmou. Desse jeito. Depois ela se acalmou, né? Virou assim e falou, mamãe. Oh, meu Deus, o espírito, o demônio da birra ali. Misericórdia. Muito bom. Eu só sei que nesse dia eu comecei a estudar. Só que daí que eu entrei em crise. Porque daí No mesmo dia? No mesmo dia. Eu comecei a estudar, comecei a ler. Mano. Só que daí eu vi que tinha muita coisa, assim, que parecia muito interessante, mas que não tinha relação com aquilo que a gente crê. E aí que eu comecei a estudar sobre uma educação de filhos à luz da Bíblia. Dá um Como assim? exemplo Por exemplo, hoje nós temos... do que ensinam que não tem a ver com o que a gente crê. Por exemplo, a gente tem uma gama, assim, até surgiu o meu livro por causa disso também. Depois, primeiro surgiu o meu curso, que eu comecei a compartilhar, que é o curso Maternidade com Graça, a Escola Maternidade com Graça, e agora o livro, que é a Criação Bíblia Compatível. Justamente por causa
isso. Vou dar para vocês. Esse é para as esposas, tá? Ah. Incentivar elas aí a... Ah lá. Ah lá, esse aqui Alô, é o do- Natália. O Medina e a Carla não precisam que eles não querem ter filho. Que isso? Inclusive, não. eu sei que é um dos temas que você fala Esse a é um dos respeito. temas, aham, Ele exatamente. não tem vontade. Ah, tá. Olha, ele tá falando por você. Já ó. tô deixando o gatilho pra você vir com igual o Beto Carreiro, que é Então lá da tua leia o região. capítulo 1 e 2. Vem com chicote na mão. Mas então, esse livro ele trata sobre essa maternidade bíblica, né? Sobre essa questão da gente olhar para o Senhor e para a Bíblia e crer que ela é suficiente para nos instruir em tudo. Que a Bíblia diz isso, né? Para toda boa obra. E será que a gente precisa mesmo ficar só buscando o que está lá fora e esquecer do que a Bíblia diz e nos instrui, né? E eu comecei a estudar sobre isso. E, por exemplo, né, Um a exemplo sua pergunta. que não bate. O humanismo hoje é algo que assim pega demais, né, no meio, na verdade, em todos os campos, né, em todas as atuações. E o humanismo entrou muito forte nessa questão de criação de filhos, né? Que Exemplifica é pra justamente galera você do tirar humanismo. Deus do centro, colocar o homem ou a criança no centro, né? Sim. Então, por exemplo, hoje existe o ensino de que a obediência ela não deve ser ensinada. Isso é um ensino muito forte hoje, secular, né? No mundo. A Que obediência? A Sério? obediência não deve ser ensinada. Que ensinar uma criança a obedecer é algo ruim. Ah. Por quê? Porque uma criança só vai aprender a obedecer, ela Simone de sempre vai ser Beauvoir. mandada o tempo todo pelas outras pessoas. Ela não vai saber se posicionar. Então, nós não podemos ensinar nossos filhos a obedecer. Isso é o ensino do mundo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ser colaborativos. Outro ensino que nós temos no mundo é que não existe essa questão de autoridade dos pais. Nossa. A criança tem que respeitar o pai e a mãe como respeita qualquer outra pessoa. Quer dizer, é algo completamente diabólico, infiltrado muitas vezes no meio cristão, porque se a criança não tem referência de Então obediência não e autoridade existe com os pais... essa relação Isso, pai-filho. essa hierarquia. Isso é algo muito forte, que hoje nós temos em vários métodos, disciplinar, A, B e C, enfim, e que tem ensinado as crianças sobre isso. Então, eu comecei a estudar, tem muita coisa legal, muita coisa assim que realmente pode nos ensinar. Hoje eu estudo sobre neurociência, educação e desenvolvimento infantil, uma pós-graduação. Mas eu comecei a estudar e existem ferramentas legais, enfim, mas a gente sempre tem que ter um olhar bíblico, né? Para tudo aquilo que a gente aprende. E essa questão é uma questão muito séria. Se a criança não souber sobre obediência aos pais, como que ela vai obedecer a Deus? Como Sim. que ela vai se submeter? Como que ela vai ver Deus Pai? E também, né? Agora, outra questão também que eles falam é essa questão da criança ser o centro, ela precisar se desenvolver, então ela pode fazer o que ela quer e não precisa de limites. Existem linhas de ensino que dizem que crianças que têm limites serão adultos limitados. Quer dizer... Nossa. Como assim, gente? Exatamente. Isso é o que muitas mães cristãs estão adotando para a sua vida, para educar os seus filhos. Então, o Senhor me chamou para... Pra criar um ser perguntou se era- ilimitado, então eu não posso dar limites. Exatamente. Você me perguntou se era profissional ou ministerial. Hoje, eu creio que é totalmente algo ministerial e Por um isso que propósito existe que Deus pronome colocou sobre neutro mim. hoje. Exatamente. Por aí vai. Por isso que existe pronome neutro hoje. Nossa. Mas uma criança, ela precisa de limite, né? Sim. Como que você vai... O adulto precisa, né? Também precisa de limites. Agora, esse ensino de que, não, a criança vai ter limite, ela vai ser um adulto limitado. Peraí, mas cada coisa no seu tempo. Exato. A criança... A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Jesus precisou crescer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a se submeter. Ou seja, Jesus teve que aprender a obedecer. Se Jesus, que é Deus, precisou aprender a se submeter, precisava crescer em graça, em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus, graça diante dos homens, né, que fala de relacionamento, intimidade com Deus. Se Jesus precisava crescer, como que a gente pode achar que as crianças não precisam? Exato. Que as crianças não precisam ter limites? Crianças não têm critério. Criança não sabe nem... Pega lá a formiga... Boa. E o meu filho Noah pega a formiga e põe na boca. Não sabe nem se é Não para tem comer. critério, é Não tem verdade. critério nenhum. Então, quer dizer, Deus nos coloca em uma posição de governo sobre os nossos filhos, porque isso é proteção, é amor, é cuidado. Mas o diabo tem colocado na mente das pessoas que não, que isso é ruim, que isso vai ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então, esse é só um exemplo. Igual. Muito bom. Não, o mundão tá de ponta cabeça, já diria o Tião Carreiro, né? Exato. Esse é um dos exemplos ou esse é o principal? É um dos principais. E o problema é que É. tá entrando no meio cristão, né? Com certeza. Como... Outro problema que eu vi... Mas um dos grandes exemplos, na verdade, a sua dor daquele dia que te destravou para tudo isso, já fala de uma verdade. Você liderando
era ministério infantil, né? Isso, Na igreja. Exatamente. E de repente agora você sendo mãe... Se viu despreparado. E daqui a pouco Totalmente. acontecendo, falou, pô, mano, vamos pôr a mão, expulsar esse chumirinho aqui, fazer um... Quer dizer, Tipo, totalmente então, despreparada. Falou, cara, olha aí Insegura. inseguro. A gente tava num culto essa semana, semanas atrás, e aí uma das falas acabou entrando, deixa eu lembrar. O pastor estava pregando sobre uma outra coisa, né? E aí, de repente, ele entrou assim rapidão e falou assim: tá, mas eu nem vou entrar para falar sobre a questão do homem sustentar o lar e a mulher, tal, porque eu sei da necessidade hoje que as famílias têm, mas existe uma linha bíblica a respeito disso, mas que não é para hoje essa conversa. A gente, é uma outra pregação, então. E é uma coisa que eu também concordo biblicamente, apesar de ver como que hoje, contemporaneamente, a coisa está. Só que na hora eu virei para minha esposa e falei, Miriam, é fato, a gente sabe do que ele está falando, do que ele quer falar, da base que ele tem para isso, mas o que falta para a gente como igreja hoje para atender não uma demanda, mas um princípio bíblico ali, numa cultura, é a gente também dar outros materiais para que esse homem ganhe mais, prospere mais. Exato. Tipo assim, treinamentos, grupos de Capacitar homens ele de pra negócios, sabe, cristãos. Então, a gente precisa capacitá-los a mais, a empreenderem mais, a terem mais recursos, mais entradas, aprenderem a lidar, investir e tudo mais. E às vezes falta, né? Exato. Então, realmente, ia tocar num ponto que acabou não tocando no culto. Só que eu falei, cara, mas exatamente, se a gente tocar nesse ponto sem trazer uma solução... Uma estrutura, né? Uma estrutura. E outro ponto que eu vejo que é demais, assim, que às vezes as mães elas se esquecem, é a questão que nós precisamos apresentar os nossos filhos para Jesus. Que é isso que o que acontece? As mães elas pegam o ensino do mundo, mas o mundo não considera que a criança precisa de Jesus, porque ela não considera a criança como um ser que tem pecado, que é pecador. E a Bíblia diz, Davi diz, tenho sido pecador desde o dia que eu nasci. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o que os ensinos sobre a educação de filhos do mundo nos ensina? Que a criança, se você não estragar, ele vai ser um homem legal, ela vai ser uma mulher legal, correto, que o problema é o que o pai faz. O pai que traumatiza, Mas isso não é o que o mundo diz. O que a Bíblia diz, aliás, né? O que a Bíblia diz é justamente o contrário. Se a criança não for disciplinada, se ela não for ensinada, se ela não conhecer Jesus, ela vai se desenvolver completamente em rumo à perdição. Ela vai decair, né? Porque o mundo jaz do maligno. Então, ela não vai seguir uma vida em direção ao céu, mas ela vai seguir uma vida em direção à destruição, à morte, né? Então, também é outra coisa que a gente tem que considerar. Não dá para ignorar e achar que não há nada que precisa ser feito, porque se você não fizer nada, ok, a criança vai se desenvolver legal. Não, existe algo que precisa ser feito. Ela precisa ser conduzida para o céu, para Jesus, né?